O meu nome é Pedro Ribeiro da Silva, natural da Vila Apolinário, que era município de Alenquer. Eu trabalhei de juquireiro, fazendo juquira, cerca, trabalhando para os outros, nessa cidade já, né? Anterior nós tínhamos a nossa colônia, que eu era dono de 100 hectares de terra. Meu nome é Deusarina Maciel Ribeiro, tenho 61 anos, nasci na comunidade Apolinário, que era município de Alenquer, hoje atualmente é município de Curuá. Agora nós estamos morando em Oriximiná com a minha esposa, com a minha família, Deusarina Maciel Ribeiro. Com 16 anos eu me casei e construímos uma família de 8 filhos. Nós começamos a se gostar em 76 e depois casamos. E hoje nós temos uma família grande, bonita, graças a Deus. Bom, desses 8 filhos, nós temos o Raimundo, que é o 7º filho, né? Ele nasceu, parecia que era uma criança bem sadia, mas há 1 ano de idade apareceu um problema muito sério. Era um tumor que ele tinha e esse tumor se desenvolveu em cima do rim dele, né? E com 1 ano e 2 meses de idade ele teve que passar por uma cirurgia, onde foi retirado o tumor, né? E foi uma experiência muito forte e muito complicada que a gente passou, né? Eu tive que viajar com ele para Belém, né? Ele muito pequeno e eu inexperiente em viagem, e passamos uma dificuldade muito grande, mas como meu marido já disse, né? A gente sempre tem que ter fé, tem que acreditar em Deus. Então, hoje, graças a Deus, conseguimos superar todas essas dificuldades que a gente passou com ele. A experiência é grande, porque o homem tem que lutar e lutar pela sobrevivência da própria família, trabalhando e se lembrando da família. E as graças de Deus, ela reina sempre junto de nós, porque no nosso trabalho, nós temos que pedir para Ele força, saúde, coragem, para nós ir superando as grandes necessidades. É uma graça muito grande a gente receber de Deus. As portas se abriram de graças para a gente, porque a dificuldade que a gente tinha era muito séria, era muito grande. Mas hoje, com ele já diácono, foi uma emoção muito forte, foi um aprendizado também para todas as famílias que têm um filho que queira participar, né? Então é uma emoção muito forte e é uma graça de Deus ter um filho diácono e brevemente ser sacerdote. É uma graça de Deus. É uma coisa que assim como eu não esperava, mas esperei sempre, porque nós vínhamos por essa estrada, a minha família, do papai, da mamãe, dela, e hoje nós estamos andando no mesmo caminho e coloquemos nossos filhos junto desse verbo divino, que é a palavra de Deus. Meu nome é Raimundo Maciel Ribeiro, tenho 34 anos, sou filho desse casal aqui que me acompanha, a dona Deusa e seu Pedro Ribeiro, são naturais de Alenquer. Eu também nasci, onde hoje é o município de Curuá, mas mudamos para Oriximiná em 1990, eu tinha só 3 anos de idade, então toda a minha formação foi em Oriximiná. Então meu pai sempre trabalhou na agricultura, né, no campo, em Oriximiná já, sempre os outros, né, nunca pôde ter uma propriedade sua mesmo, e minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Então a gente somos 8 irmãos, sendo 5 mulheres e 3 homens. Eu sou o 7º desse total.
E a nossa casa sempre foi no bairro de São Pedro, uma casinha muito simples, mas muito aconchegante. Era o nosso lar, tínhamos um quintal grande onde a gente brincava, enquanto meu pai e minha mãe trabalhavam fora. Então, desde que a gente mudou para Oriximiná em 1990, a gente morou no bairro de São Pedro. Estamos lá agora numa segunda casa, mas era bairro de São Pedro. E sempre participamos da comunidade São Pedro, que foi uma comunidade que a gente acompanhou ainda, né? Estava no seu início também. E foi onde eu tive toda a minha formação sacramental, né? Onde eu recebi, já era batizado, mas recebi a primeira comunhão, crisma, onde fui catequista. Então, onde eu fui tendo essa proximidade, essa vontade, talvez, de servir ao próximo de uma maneira mais dedicada, né? E foi lá em Oriximiná também que eu conheci os missionários do Verbo Divino e me interessei, né? Ingressei na congregação em 2007, depois dos encontros vocacionais, sob orientação do padre José Mapan e o padre Aparecido. E depois desses encontros vocacionais, entrei no seminário, né, no ano propedêutico, morei em Trairão, com o padre Henrique, que era o formador, e o padre Alvin, que estava na paróquia. Então foi um ano muito proveitoso também, enriquecedor. Então eu fui para Juiz de Fora, onde eu cursei filosofia por 4 anos. E terminada a filosofia, né, eu decidi que, juntamente com a formação, que era bom eu tirar um tempo. Então fiquei 2 anos fora do seminário, discernindo também o meu chamado vocacional. E decidi regressar para a congregação em 2014. E aí eu fiquei mais 6 meses em Trairão novamente, né, na paróquia. Fui para Juiz de Fora para me adaptar novamente à regularidade, né, da vida religiosa. Depois fui para o Paraguai, onde fiz o noviciado por 1 ano. Foi a primeira experiência internacional, tive que aprender espanhol. Depois, em 2016, vim para São Paulo, onde estou atualmente cursando teologia, né? E no meio da teologia a gente faz uma pausa para fazer a nossa experiência transcultural. Então eu fui para os Estados Unidos por 2 anos, então passei o primeiro ano estudando inglês, para aprender o inglês. Depois fui para a paróquia, onde a gente trabalhava basicamente com os descendentes afro-americanos. E depois regressei para São Paulo, onde estou terminando a teologia. No dia 29 de maio fiz a minha profissão perpétua como religioso missionário do Verbo Divino. No dia 7 de agosto me ordenei diácono, sob a imposição das mãos de Dom Pedro Cipollini, né, que é o bispo da Diocese de Santo André. E já estamos na expectativa da minha ordenação presbiteral em Oriximiná, no dia 22 de janeiro. Então isso é um pouquinho da minha história, do meu caminhar, e espero que possa suscitar a vocação em outros jovens para fazer essa experiência também, seja dentro da congregação do Verbo Divino, em qualquer outra congregação, ou mesmo na diocese, e que vale muito a pena fazer essa experiência e descobrir a sua própria vocação, seu próprio chamado. É Deus quem nos chama, né? Obviamente que a gente vê, eu sempre digo que a vocação não é algo pronto, não é algo que se nasce e que fulano tem ou fulano não tem vocação, senão que é algo que a gente vai construindo no dia a dia, que a gente vai alimentando. E é nisso que eu acredito. E espero que outros possam ir também ir alimentando e nutrindo esse chamado que Deus faz a cada um de nós. E aí aproveito, né, também esse momento para agradecer, né, a minha família, de maneira muito especial, meus pais, né, que enfrentaram todas as dificuldades e desafios para nos criar, né? Não sou somente eu, né? Nós somos 8 e as dificuldades foram com os 8 filhos, né? As 5 mulheres, os 3 homens, né? Todos tiveram dificuldades, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu superar. E esse exemplo, tanto do papai quanto da mamãe, nos deu forças, né? Para nunca desistir, para nunca
desanimar, né? Então, o maior exemplo, a maior referência, assim, de simplicidade, de respeito, de cuidado com o próximo, a gente herdou deles. Então, muito obrigado mesmo, mãe. Obrigado, pai. Obrigado, você.